Bom dia, bom dia! Hoje, dia 19/7, checando aqui, mais uma série das séries de cérebros. E hoje nós vamos estar falando com o Dr. Marco Cog. Ele é criador do Cardiomotion. Cardiomotion é a coerência cardíaca. Então nós vamos estar falando bastante dessa ligação do nervo vago, da frequência do coração, da frequência da respiração com todo o sistema nervoso autônomo, tá? O que vale a pena é que a gente já reforça que a utilização desse equipamento tem sido bem útil, tanto para as pessoas que utilizam para a terapia dentro da fisioterapia, para os psicólogos. Por quê? Porque para uma atividade física, para uma tomada de decisão, para um empresário, tem várias vertentes. Por quê? Porque ele equilibra toda essa tríade do sistema nervoso autônomo, e aí nós vamos falar com ele, que ele vai mostrar para nós que vai ter essa utilização também no cérebro triuno, para depois a gente entrar com qualquer terapia. E isso que é legal, uma economia já de esforço de mais de 30, até 30% ou mais sobre as outras técnicas. Facilita demais a nossa conduta, tá bom? Então, todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Diogo. Sejam bem-vindos. O Marco já entrou aqui. Eu vou estar chamando ele. Deixa eu clicar aqui. Onde está? Só um instante. Aqui. E vamos chamar o Dr. Marco. Bom dia, Renata. Intelectus, bom dia. Olá! Ô, Marco, tudo bem? Bom Bom dia agora dia! oficialmente. Como vai? Tudo bem, Marcelo? Bem, seja Olá, muito bem-vindo pessoal. aí. Bom dia para todos. Estamos aqui numa manhã ensolarada, um sol maravilhoso aqui em São Paulo. Ah, que bom, que Meio bom. frio, Tá é, frio ainda, né? Eu vi você tá de frio. casaca ali, outro dia a gente conversou, falei, subiu o Nossa, frio daqui pra aí. a semana passada estava muito gelado, muito gelado. Nossa, Verdade. agora está um pouco melhor. Tá me ouvindo bem aí? Tudo? Tá Tô, me vendo bem? tamo tudo legal. O som tá legal, a imagem tá legal, acho que tá pegando certinho. Os comentários eles vão estar aí embaixo passando. Qualquer coisa, você me avisa, a gente dá um tempo nos comentários, depois ativa eles de novo. Tá Muitas vezes o bom. pessoal pergunta por aí. Bem-vindo aí nas Tá. nossas séries lives, nas lives sobre o cérebro. Nós falamos sobre o cérebro triuno, falamos sobre intestino, e agora chegou perfeitamente falar sobre coerência cardíaca, e nada melhor que Sobre você, o, né? sobre o cérebro do coração. Isso. Esse cérebro do coração, ele é fantástico, sabe? Quando a gente vê a história nossa, né? Na época do Egito, do Antigo Egito, e outras civilizações, então eles colocam o coração como sendo a sede da alma, a sede da emoção, como sendo a sede da sabedoria. E nas tradições antigas, não só no Egito, mas na Índia e nos povos mais antigos, né? Eles dão um destaque especial para o coração, não como uma simples bomba cardíaca, como a gente fala, mas é muito mais do que isso, né? Então, o coração é realmente, infelizmente, a nossa civilização, não digo que deixou de dar tanto atenção, mas vê mais como uma peça, né? Do que um centro que tenha 40 mil neurônios, que, segundo alguns estudos, parece que ele, inclusive, guarda memórias, porque em caso de transplante cardíaco, aproximadamente 10% das pessoas que recebem o transplante, eles guardam memória do doador. Uhum. Então, tem muita coisa ainda que a gente não entende sobre o coração. Legal. Vamos eu vou pedir para você se apresentar, porque eu sei que tem muita gente que não conhece. Eu sei que muita gente usa o teu equipamento, né? Que é o Cardiomotion. Mas quem está por trás disso? Eu vou pedir para você uma Então, apresentação para nós aí, prévia, porque eu sei que o currículo é grande. é,
Breve é impossível, na minha idade. Pô, tudo Muita mais tranquilo. apresentação. Bom, mas eu sou o Dr. Marco Fábio Coggi, tenho várias formações, entre outras na fisioterapia, na pós-graduação da fisioterapia, de formação na área da química, me formei na USP, trabalhei 35 anos em pesquisa e desenvolvimento. Eu dou aula em vários cursos de pós-graduação na área da saúde. Eu vou tirar meu cachorro que está me incomodando aqui. Fica tranquilo. Pronto. Vai. Legal, legal. Só entrando. Pronto. E tudo começou assim, né? Eu era executivo, diretor de empresa nacional, eu fui de alta direção de empresas multinacionais, viajei para o mundo inteiro, fui por mais de 40 países. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava como terapeuta à noite, né? Com hipnose, com Ayurveda. Eu fui para a Índia estudar Ayurveda. Ayurveda é a medicina tradicional indiana, né? Uhum. Bom, eu tinha formação em especialização em yoga, pós-graduação em yoga, sempre dei durante muitos anos aula de yoga, praticar meditação. Então eu achava que eu estava uma pessoa zen, tranquila. Mas há alguns anos atrás, talvez há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu tirei umas férias e fui para Gramado, lá no sul, né? E eu acordei de um domingo para segunda-feira me sentindo mal. Aí comecei a fazer uma autoavaliação e vi que o negócio não estava muito legal para o meu lado. E aí eu fui no pronto-socorro e fui internado e fiquei 2 dias em UTI. Então, todos os meus exames estão normais, não tinha nenhum problema, com exceção a fibrilação atrial e arritmia cardíaca. E o diagnóstico possível era ansiedade e estresse. Então a gente acha que ansiedade e estresse é coisinha leve, mas não é não, é coisa séria, né? E nessa brincadeira eu estava com um livro chamado Curar a Ansiedade, Estresse e Depressão sem uso de medicamento nem de psicanálise, né? Excelente indicação de livro. Muito bacana. Quem escreveu foi o Schreiber, né? Ele é um neuropsiquiatra francês que trabalhou muito tempo nos Estados Unidos com terapias complementares. E nesse livro ele trazia, acho que 3 ou 4 capítulos falando da coerência cardíaca. A coerência cardíaca eu nunca tinha ouvido falar e me interessei muito pelo tema. Daí eu falei, puxa vida, curar ansiedade, depressão, estresse sem uso de medicamento, né? E aí ele traz esse livro mais ou menos, no primeiro capítulo ele fala sobre a nova medicina das emoções. Da importância de a gente cuidar das nossas emoções para poder ter uma vida mais plena, mais saudável, sadia, né? E é interessante porque isso que ele fala combina muito com os tratados mais antigos da Ayurveda, de 5.000 anos, em que tem o Charaka Samhita, que é um dos principais livros, ou talvez o primeiro livro escrito sobre a Ayurveda. No primeiro parágrafo ele fala assim, vamos falar sobre saúde, né? No segundo ele fala assim, como se fala, reverencie seu médico que trata da ansiedade, do estresse, do apego, porque essas são a origem das doenças. Então, se fala da origem das doenças há muitos anos, milhares de anos, mas as pessoas simplesmente esqueceram que as emoções são extremamente importantes e essas emoções estão intimamente conectadas com o nosso coração. Né? Então, a gente acha que a emoção é uma coisa assim, e é muito simples a gente ver, porque quando a gente passa por estresse, por situações assim inusitadas, nós sentimos o batimento cardíaco, né? Perfeito. Então, existe uma conexão entre o nosso sistema límbico e o nosso sistema cardiovascular.
do nosso coração. E essa ligação é através do nervo vago. O nervo vago é o nervo que modula o batimento cardíaco, né, em condições de repouso. E é interessante que durante os estudos que são feitos nas universidades americanas, eles demonstraram que o nervo vago, 20% das informações que passam do nervo vago vêm do cérebro ao coração, e 80% do coração para o cérebro. Então, na realidade, se a gente pode ter uma parada cardíaca, mas tem uma morte cerebral. Mas você pode ter uma morte cerebral e continuar com o coração batendo, né? Por que isso acontece? Porque ele tem um sistema nervoso intrínseco, né? Esses 40 mil neurônios que eu falei que foi encontrado agora não faz muito tempo, inclusive eles estão fazendo modelagem em 3D de corações, mostrando os neurônios, né, os glândulos neurais do coração. Então eles mostram então, que eles têm capacidade também de organizar o ambiente químico e fisiológico de onde está o coração. Então o coração ainda é uma grande incógnita no total. Porque então até 1600 não conhecia ainda, não tinha se estudado direito a circulação sanguínea. Então Halley trouxe como sendo uma bomba, simplesmente uma bomba. Mas na realidade hoje se sabe que ele é muito mais do que isso. Além de ele produzir alguns hormônios como ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Ele produz adrenalina, é peptídeo natriurético, ou seja, ele também gera um campo eletromagnético muito intenso devido às correntes elétricas que ocorrem no coração. E essas correntes elétricas são muito mais intensas do que o próprio, na nossa própria campo eletromagnético, né? Alguma coisa com 5.000 vezes mais intenso. Então, o coração, ele é uma figurinha carimbada. Ele é muito mais do que a gente pensa. E a coerência cardíaca é um estado de equilíbrio em que o coração ele acompanha um ritmo sinusal, que a gente chama. É um ritmo muito equilibrado entre o sistema nervoso autônomo, simpático e o parasimpático, né? Bom, depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu me interessei em desenvolver um aparelho que fizesse essa medição. E esse aparelho chama-se CardioEmotion. Então, o CardioEmotion ele foi desenvolvido no Centro de Inovação da USP. Nós montamos um grupo de 12 pessoas ligadas à ciência da computação, engenheiro eletrônico, psicólogos. Eu vi a parte da fisiologia. Tinha game designer, tinha programadores, tinha musicoterapeuta. Todas as músicas que estão contidas no CardioEmotion são músicas que foram estudadas por musicoterapeutas de uma forma muito profunda, né, baseando em estudos da Universidade Max Planck da Alemanha, onde eles veem o que eles chamam de assinatura emocional do coração, em que colocam a pessoa na ressonância, no aparelho de ressonância, e ao mesmo tempo medindo a variabilidade da frequência cardíaca. Então eles colocam músicas e essas músicas então provocam reações emocionais dos pacientes. Algumas músicas despertam boas emoções, aumentam a variabilidade, que é um parâmetro cardíaco extremamente importante, reduz a atividade da amígdala do hipocampo, né, que ela é responsável pelo nosso estresse, ela melhora a atuação, da amígdala, né, ela melhora a atuação do hipocampo. Mas quando você coloca uma música ruim, é exatamente o contrário. Música com muitas dissonantes, com quarta, terça aumentada, quinta diminuta, aquelas coisas que o músico entende e eu não entendo, né? Que acontece que a variabilidade da frequência cardíaca diminui, mostrando então que o coração ele reage com essas emoções e ele não gosta dessas músicas ruins, né? E ao mesmo tempo que a amígdala torna-se mais reativa, ou seja, se estressando. E o hipocampo diminui a atividade. Então, existe uma conexão muito grande entre a variabilidade da frequência cardíaca, né, que é como o nosso coração consegue se adaptar às situações, né,
a parte emocional, a parte cerebral em si. Então, em resumo, nós desenvolvemos esse aparelho e nós temos, então, nós estamos, 9 anos, né, no mercado. A gente está fornecendo esse produto para muitas pessoas no Brasil, para fisioterapeuta, para médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoal da área de saúde de modo geral, da educação, para pedagogos, psicopedagogos, para educadores físicos. Então, todos esse pessoal está utilizando não só para si, mas para os seus pacientes, para times, para organizações e assim vai. Legal. Bom, e aí que nós fizemos então? Nós temos duas atividades. Uma atividade que é a neuropsicotronics, Uhum. neuro, óbvio, psico, óbvio, e tronics, porque é equipamento eletrônico. É tão óbvio que ninguém consegue pronunciar neuropsicotronics. Então a gente chama carinhosamente de NPT. A NPT fica mais fácil. Então a NPT fabrica o kit de biofeedback e cardioemotion. E nós temos a Intelectus Clínica Escola. A Intelectus Clínica Escola, a Silvana e eu, nós fazemos atendimentos terapêuticos e na clínica, e nós damos treinamentos e é uma escola, no fim, né? A gente dá muito curso. Na clínica, a gente faz atendimento das reabilitações cognitivas, de estimulação cognitivas. Então, a Silvana trabalha com o cérebro racional, principalmente. Eu trabalho na hipnose, principalmente com o cérebro emocional. E o Cardioemotion integra através do sistema reptiliano, né, do cérebro trino, nós estamos falando do cérebro trino, Legal. ele integra através do sistema nervoso autônomo. Então, a gente lá na clínica, a gente trabalha com os 3 cérebros, mas cada um com foco diferenciado. Então, a Silvana trabalha com a parte de foco, atenção, memória, tomada de decisão, planejamento, uma série de atividades cognitivas, principalmente para idosos, para pessoas sindrômicas, né, com Down e outras queixas assim. E a gente trabalha de uma forma muito organizada. Quando a Silvana encontra que existem déficits emocionais que prejudicam a cognição, então a gente trabalha na parte da hipnose, buscando dissolver, né? Ou seja, eliminar traumas, principalmente traumas na primeira infância, segunda infância, que são traumas que ficam e atrapalham a pessoa. Então a gente já fala que existe uma mente que tem duas funções, uma função consciente e uma função subconsciente, e que a função consciente são as faculdades executivas, né? As funções executivas. E a subconsciente é onde tem as memórias emocionais, onde tem os hábitos que ficam presos lá. E a terceira memória, o cérebro inconsciente, vamos chamar assim, seria o cérebro reptiliano, em que ele trabalha de uma forma já programada, né? Através do sistema nervoso autônomo. Então a gente tem essas iniciativas, tem a NPT que vende o Cardioemotion, o Biofeedback Cardioemotion e a Intelectus que faz os treinamentos de diversas modalidades, né? Esse aparelho, até o pessoal perguntou aqui, ele é um aparelho mesmo? Ou ele também ele serve no celular, ou ele fica nas nuvens, o Cardioemotion? Então é assim, o Cardioemotion hoje ele tem os sensores que você coloca no dedo ou na orelha, tem o módulo USB, que é um conversor digital analógico que você coloca no computador, então você necessariamente tem que trabalhar no computador. Uhum. E aí é um kit, a gente vende um kit. Então esse kit você trabalha no computador, que você pode trabalhar tanto com Windows ou mesmo com o Mac, desde que você adapte o Mac para isso, mas é muito simples. Uhum. E você pode fazer o download do programa pela nuvem, está no nosso site, então a pessoa faz o download e usa. Então vamos assim, existe uma tecnologia muito complexa
para sim. você fazer essas avaliações. Mas a gente fez uma tela super interativa. Esse Cardiomotion Home, nós pegamos toda a complexidade da ciência e trouxemos de uma forma lúdica. Então ela dá nota de 0 a 10. Quanto mais perto de 0, mais desequilibrado está a pessoa. Quanto mais perto de 10, mais equilibrado está a pessoa. Tem um primeiro tutorial que ensina como a pessoa usar. Tem um tutorial de como é que você seta a tua tela principal de treinamentos, né? Mas a quantidade de informações. Ontem nós demos um curso, nós damos esse curso regularmente, né? Ontem foram 8 horas e nós não passamos praticamente pela metade do curso. É muito interessante. Tem bastante E informação. nós fizemos uma revisão de literatura de 2000 a 2010, mostrando as possibilidades de uso do Kahnemotion, né? Ah, Do feedback, né? E agora nós estamos fazendo uma revisão de 2010 a 2020, específico o biofeedback, chamado cardiovascular, para a ansiedade. 92 artigos científicos publicados só sobre ansiedade. E alguns artigos, além da ansiedade, traz depressão, traz estresse, traz umas comorbidades devido a isso. Então, a gente está passando por uma situação de pandemia agora muito intensa, né? E as pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas. Tem uma publicação do Ministério da Saúde mostrando que a ansiedade no estado de São Paulo aumentou em 65%. Ou seja, está todo mundo louco. sim. Aumentou demais, aumentou demais. Na Tá, clínica, tá, tá demais. nós Tá observamos demais. isso. Tá E tem demais. tudo O a ver, negócio. né? E tem tudo a ver quando você fala dessa variabilidade cardíaca, dessa psicofisiologia do cardiomotion. Você Uhum. pega, até me corrija se eu estiver errado, né? Essa variabilidade, quando você pega no batimento cardíaco, lá no pico, lá no exame, é aquela onda R, esse intervalo entre esses dois picos que vai dar esse feedback para saber se está andando bem, essa coerência. Essa coerência é o que vai determinar se ele tem uma boa adaptação ou resiliência ao estresse, né? Se ele consegue se lidar bem, toda essa psicofisiologia, o corpo como um todo. Então, nós estamos falando de cérebro, coração, pulmão, que a respiração está ligada diretamente, e até, por que não, que a gente falou na última live sobre intestino, está tudo ligado com Tá tudo essa bem. tríade, né? E é fantástico. Então, as possibilidades de trabalhar são N possibilidades. E a ansiedade, ela se encaixa perfeito, porque aumentou demais. Muitas pessoas, não estou indo no banheiro, ou estou com uma taquicardia, e eu estou com insônia, estou com medo na minha amígdala. Mas como é que está a sua coerência? É fantástico, Baixa. encaixa muito bem. Tá péssima a tua coerência. Nessa situação tá péssima. Então deixa eu só pegar esse gancho seu, e você falou exatamente, precisamente do que acontece. Então, você tem o batimento cardíaco, né? Então, entre um batimento e outro, existe um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é chamado de intervalo RR. Então, quando você pega uma série grande de intervalos de tempo, você pode fazer uma média e você vai ter uma frequência cardíaca média. Tem muita gente que pensa que o nosso coração tem que bater como um metrônomo. Com um metrônomo é a pessoa que está morrendo. Parou, morreu. É Por igual, que a né? gente fala assim? Porque o RR, que é a diferença de tempo entre dois batimentos consecutivos, eles têm que mudar. Por que tem que mudar? Porque se a pessoa levanta, o coração tem que se adaptar a isso. Se a pessoa está andando, o coração tem que se adaptar. Se a pessoa deita, o coração tem que se adaptar. Agora, se ele bate sempre igual, alguma coisa está errada. Sim, boa Então, ideia. existe essa adaptação. E quando você faz um desvio padrão das médias desses RRs, você tem aquilo que chama-se variabilidade cardíaca. Vou trazer de uma forma mais simples. Se você tem uma sala, vamos supor, com 100 pessoas, e você coloca uma balança,
Daí você chama a primeira pessoa, pesa, a segunda pessoa pesa 60, 65, 70, aí tem um 120, outro 70, e já, muito bem. Depois que você tem essas 100 pesadas, você pode fazer uma média. Então, o peso médio da sala é 70 quilos. Mas aí eu posso fazer aqueles cálculos estatísticos de variância, de desvio padrão, e aí você chega à conclusão de que o meu peso médio é 70 quilos, mais ou menos 10 quilos. Uhum. Então, esse mais ou menos 10 quilos é a variabilidade do peso. Perfeito. Né? Eu posso fazer isso com altura, 1,70 m mais ou menos 20 centímetros. Então, tem pessoa que tem 1,50 m, tem 1,90 m. Uhum. Então, essa variabilidade, agora se imagina se você pega uma sala que todo mundo tem 1,70 m, a variabilidade é zero. Todo mundo tem 1,70 m, não tem, né? Não tem diferença. Então, essa é a pior condição do coração. Essa é a pior condição do coração. Em 1965, dois obstetras, chamado Horn e Lee, eles observaram que quando o feto, pela medida do batimento cardíaco, eles tinham, quando a variabilidade da frequência cardíaca no feto era muito baixa, o feto estava em sofrimento, tinha que ser tirado. Então, de alguma forma, eles tiravam. Daí eles entenderam que quem comanda essa variabilidade são o próprio nervo vago. E o nervo vago é o 10º nervo craniano, né? Ele tem uma função extremamente importante no corpo, extremamente importante. Cada vez mais, hoje até a gente vê estudos publicados que ele comanda não só a parte emocional da pessoa, ele pode ter interferência na parte emocional, como também no sistema imunológico, como também na parte inflamatória do corpo. A pessoa que faz treinamento em coerência cardíaca, ele tem uma resistência inflamatória elevada. O PCR reativo, a PCR, a proteína C reativa dele, é baixa normalmente, indicando que não tem inflamação no corpo. Né? E a gente sabe que a inflamação é um dos principais agentes causadores de doenças, inclusive do câncer, né? Sim, eu acho que vai abrir uma cascata de coisa, né? Porque se tem a saturação do nervo vago, se não tem essa coerência, você aumenta o estresse, aumenta o cortisol, aumenta as proteínas C reativas e você vai aumentar a tendinite, vai sobrecarregar o sistema imunológico, você vai ter toda uma série de agressões que quando a pessoa está no seu dia a dia, ou está praticando um esporte, ou está lidando com um relacionamento, ele vai explodir com mais facilidade, ele vai se lesionar com mais facilidade, ele vai ter um comportamento emocional mais errôneo, né? Então, eu acho que abre uma porta aí que é incrível essa correlação. Então, eu falo assim, se esporte reduzisse estresse, não tinha tanta briga no campo. O pessoal sai de porrada no campo, nas quadras de vôlei, basquete. Perfeito. Imagina aquele jogo canadense lá, o hockey no gelo, que tá liberada a briga. O carro seria mais tranquilo. Bate até, deu 1 minuto, para. Tira os dois e continua o jogo. E continua, desse jeito. Mas é interessante também, que eu estava vendo a correlação, e eu até fiquei a hora que você falou sobre os pediatras, você também vai ter uma influência, eu não sei qual é a correlação, com o feto, batimento cardíaco do feto e batimento cardíaco da mãe. Né? Porque, exatamente. E aí você pega uma mãe estressada, como é que está o metabolismo, como é que está a coerência? Porque essa criança foi treinada durante 9 meses e ela, depois que nasce, tem o seu próprio metabolismo, sua própria autonomia desse sistema nervoso autônomo, como é que ela vai lidar? Então eu vou contar um segredo para você. Não conta para ninguém, tá? A Silvana e eu, só entre nós dois. A Silvana e eu, nós fizemos um trabalho de revisão de literatura bastante importante mostrando sobre estresse materno. E em Jundiaí, nós fomos fazer uma apresentação para uma ONG que cuida de adoção.
E lá tinham aproximadamente 200, 250 pais esperando a adoção. E a mensagem que nós levamos para ele foi o seguinte, para eles: olha, não imagine que vai chegar para vocês uma criancinha maravilhosa sem nenhum problema. Se, prestem atenção. Daí nós viemos com a parte científica. A parte científica é assim: a amígdala do hipocampo, a amígdala, quando ela se sente ameaçada, ela deixa você em prontidão para luta ou fuga. Isso se dá através do eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e a adrenal. E a adrenal, nessa situação, ela lança cortisol, que faz primeiro adrenalina e em seguida cortisol, que é anti-inflamatório, blá, blá. Mas a mulher grávida, estressada, cronicamente, tem seu nível de cortisol alterado. E o cortisol, ele passa através da barreira hematoencefálica e chega no cérebro da criança. E o cortisol é neurotóxico. Quando o cortisol chega no cérebro da criança, ele vai atacar o hipocampo. E a criança nasce, muitas vezes, com o hipocampo lesado, devido ao estresse materno. Hiperestimulação. O hipocampo, quando recebe essas doses tóxicas de cortisol, ele pode reduzir o tamanho físico dele até 25%. E é o que acontece em veteranos da guerra lá do Iraque, né? Eles chegam com uma redução do hipocampo. Agora, se a criança nasce num ambiente estressante, a mãe já estava estressada. Quando a criança nasce, ela não é acolhida, ela não é suportada, né? Carinhosamente, né? Então ela não se sente amparada. E o ambiente continua sendo agressivo, torna-se irreversível esse problema do hipocampo. Então é comum. Quais são os problemas associados a isso? Tem ansiedade, tendência à ansiedade, tendência à depressão, disfunções sexuais, tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória, ou seja, tem uma lista desse tamanho das possibilidades que aparecem quando a criança é estressada, nasce de mãe estressada, né? E não Então vai é extremamente importante, inclusive... Marco, até cortar. Oi? Ele não vai estar ligado diretamente somente aos estresses de comportamento mais arcaicos, né? Tipo assim, um excesso de comida, uma criança obesa, uma criança hiperativa, ele acaba comprometendo esse cérebro triuno, né? Tanto a tomada de decisão, como o sistema límbico e o sistema arcaico, né? Então você está falando uma coisa extremamente importante. Quando a amígdala se sente ameaçada, que a gente chama de estresse, de ansiedade, uma das possibilidades que ela gera no corpo é aquilo que chama de craving. Craving é por comer, desespero de comer. Porque ela tem que preparar o corpo para luta e fuga. Então o que acontece? Ela começa a transformar proteínas em gordura. Então ela começa a perder massa magra e aumentar a massa gorda. E, ao mesmo tempo ela começa a comer mais do que devia e começa a engordar. Então, essas frustrações, essas ansiedade e estresse que ocorrem na vida da pessoa, ou na fase uterina, ou já depois de adulto, porque no próprio metabolismo do cortisol acontece isso. Não só isso, mas leva a pessoa à osteoporose, a problemas com a córtex pré-frontal, né, que está falando exatamente da nossa neocórtex. As pessoas ficam com perda de memória. Então, esses efeitos não acontecem só na criança, eles acontecem também no adulto, em qualquer fase do adulto que passe por traumas, estresse muito intenso, né?
Às vezes a pessoa fala assim, mas isso já aconteceu há tanto tempo atrás. Só dá um exemplo. Veio uma paciente de 30 e quase 40 anos, que estava com sobrepeso. E nós não vamos tratar o sobrepeso dela, nós vamos tratar o trauma, onde tudo começou. Por hipnose, nós fizemos regressão. Tudo começou num dia de Natal, em que o namorado dela, quando ela tinha 20 anos, 20 anos atrás, o namorado dela brigou com ela. E ela ficou tão mal, que ela foi na ceia de Natal e comeu sem parar. E ali começou o turning point do problema de gordura dela. Então, e não adianta, e ela fez um monte de dieta. Emagrece, mas só a primeira oportunidade ela engorda de novo. Quando você tira o gatilho, quando você tira a causa inicial, né, esse chamado de craving, ele desaparece, ele some, porque você tira o gatilho que dispara. Porque se torna um hábito, a comida se torna um hábito, né, para levar uma recompensa. E essa recompensa você volta a repetir. Então tem um gatilho, gatilho, ação, recompensa. Então se fica fechado no ciclo. Tem que quebrar isso. E a gente quebra através da estrutura límbica, que é o segundo cérebro. Né? O terceiro cérebro, o cérebro racional, o cérebro neocórtex, né? Ela tem capacidade limitada de força de vontade. Chega uma hora que ela se enche e fala, pô. Porque o subconsciente, que a gente chama subconsciente, que é o cérebro límbico, é lá que controla tudo. Se lá fala como é que você está em perigo, que é nas memórias emocionais, a pessoa não consegue ficar sem comer. Uhum. E a gente faz medições pelo sistema nervoso autônomo, e você vê que a pessoa está completamente desequilibrada através do sistema do cérebro arcaico, né? Do cérebro reptiliano, né? E é o que é legal que o Cardio Emotion, ele permite essa mensuração, né? Ele vai mostrar o que está mais ativado, uma parasimpaticotonia, mais simpaticotonia, ele te dá esse feedback. E o que é muito interessante para o paciente mesmo entender, né? Porque ele está vendo uma coisa, mas como é que eu tô? Eu tô bem, é que nem você falou, eu tô tranquilo, eu tô zen. Não, peraí, não é isso que o equipamento está me mostrando. Legal. Porque ele é um psicoeducativo. Às vezes veio um paciente que usava cocaína e foi numa quarta-feira. E nós mostramos como é que estava não só o coração, mas todo o sistema nervoso autônomo dele afetado. Mas eu usei no sábado, tô limpo desde sábado. Você não está limpo coisa nenhuma, olha como é que está teu gráfico. A pessoa ficou desesperada na hora que viu. E você sabe que as pessoas que usam drogas, tipo cocaína, eles têm 25 vezes mais chance de ter um infarto. Né? Porque reduz a variabilidade. Então, voltando no aspecto de variabilidade, as pessoas que têm variabilidade baixa, ou seja, aquelas pessoas que têm um batimento cardíaco muito constante, alguma coisa muito errada está acontecendo. Ou problemas psicoemocionais ou problemas fisiológicos. Né? Você pode ter tudo isso que a gente está falando de ansiedade, estresse, depressão, pânico, fobia social, agorafobia, e tem uma lista grande. Vai embora. E do outro lado, que é fisiológico, o sistema nervoso autônomo inerva todas as nossas vísceras, então você pode ter problema em todas as vísceras, incluindo nas glândulas. Aí se tem excesso na TSH lá, você começa com problemas hormonais de T3, T4, né, da tireoide, e a pessoa não entende que pode ser um problema de estresse isso. Né, porque se mexe lá em cima. Não. É isso que eu ia comentar. Porque quando você tem esse sistema de estresse, você mexeu lá nos pré-hormônios, no eixo, lá no cérebro. Hipófise, lá em cima. Aí depois você vem aqui para baixo, para suprarrenal, na adrenal, mas no meio também tem a tireoide, tá ali, ó, você tá ansioso, você não tem como
falar, tireoide, fica tranquila, fica segura, a tireoide vai ficar de boa ali. Então, automaticamente, isso falando de maneira imediata. Mas se ela vai para a corrente sanguínea, vai dar alteração da calcitocina, é o que você falou da osteoporose. Mas eu vivo com esse estresse há quanto tempo? Não, eu tenho um estresse desde a minha infância. Eu fui agredida e eu levo esse subconsciente para mim, na minha memória, até a fase adulta. Então eu estou com uma fibromialgia, eu sou poliqueixosa, eu tenho osteoporose e tomo cálcio. Eu estou tomando a dose boa de cálcio, mas não está indo. Então, eu acho que eu dei uma analogia legal. Imagina se você tem um jogo de xadrez na tua frente, em que tem as pedras pretas e pedras brancas. Em vez de você olhar o jogo de xadrez como um todo, você fica prestando atenção num peãozinho. É assim que nós somos hoje. A gente vai num médico que é especialista no dedão direito, mas o dedão esquerdo não trabalha. Mas e o resto do corpo? Porque a gente delegou a nossa saúde médico, né? Eu não estou metendo o pau na medicina, não é isso? Só estou constatando que nós somos assim. E o médico está extremamente especializado, porque é necessário essa especialização. É impossível a pessoa ter conhecimento de tudo. Então ele tem que ser especializado. Mas tudo bem, a gente delega a nossa saúde física para o médico, a gente delega a nossa saúde emocional para o psicólogo, psiquiatra, a gente delega nosso espírito para a igreja, para o padre. Porra, quando que a gente vai assumir a nossa responsabilidade como ser humano? A gente vai estar delegando para tudo que delega lá, delega lá. Mas a gente precisa entender que nós somos um ser integrado. Sim. Aí ao mesmo tempo eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, ele não me conta nem mim. Então o Cardemocha é muito interessante porque você consegue, através de treinos simples, embora tenha uma fisiologia muito complexa atrás, entrar nessa instância cardíaca. O que faz a coerência cardíaca? A coerência cardíaca aumenta a variabilidade. Quando você aumenta a variabilidade, você vai contra esses problemas psicológicos e contra todos os problemas fisiológicos. Não é mágica. Você dá condição para o corpo se reequilibrar. Então, o que eu busco com o Cardemocha é um reequilíbrio sistêmico. É um reequilíbrio sistêmico. Porque eu estou reequilibrando toda a minha parte do sistema nervoso e tudo aquilo que ele comanda. E também a parte, vamos chamar de psicoemocional, por causa da nosso cérebro límbico. E o cérebro límbico tem ligação, óbvio que tem ligação, principalmente a córtex pré-frontal. A gente sabe que existe o sistema límbico. Foi exatamente onde aquele caso do Phineas Gage teve um problema que arrebentou a conexão entre a córtex pré-frontal e o sistema límbico. E ele começou a ter total desregulagem, descontrole emocional. Porque a nossa córtex, ela busca regular a nossa amígdala e nosso cérebro emocional. Então, esses feixes neurais que ligam, na hora que você chega num evento extremamente intenso, existe aquilo que chama-se de amígdala. Então, a amígdala assume o comando. Não é mais a razão, é a emoção que assume o comando. E quando a emoção assume o comando, a gente vira literalmente um bicho. Entendeu? Porque agora é a sobrevivência pura. Então eu vou sair dando porrada, eu falo, sai da frente, que eu virei um bicho. Sim. Até que a nossa córtex pré-frontal tenha a condição de assumir novamente o controle, chamado de sequestro da amígdala. Isso acontece porque na sinapse entre a córtex pré-frontal e o sistema límbico, a amígdala, na sinapse, inunda de adrenalina a região. E o que acontece? Abre canais de cálcio na sinapse, na pré-sinapse, né? Tem a pós-sinapse e a pré. Abre canais de cálcio e o potencial de ação se perde no meio. Então você inibe a conexão da córtex pré-frontal com o sistema límbico. E aí, virei um bicho, sai da frente.
O negócio é tão sério. O negócio é tão sério que há uns anos atrás teve uma festinha numa universidade americana em que lá não podia fumar maconha. Tudo bem, mas tinha geleia de maconha, tinha incenso de maconha, tinha, Amsterdã, quase, né? tinha tudo de maconha. E uma das pessoas que exagerou na dose, né? Quando ela saiu da festinha, tinha dois policiais. Ela atacou um policial para comer a orelha do policial. E foi abatido a tiros. E foi abatido a tiros. Então, a explicação é essa, que nesse momento ele estava com a amígdala, né, o famoso sequestro da amígdala, a amígdala tomando conta e ele atacou o policial como um modo de se defender. Hum, Porque a córtex pré-frontal já não conseguia mais controlar as emoções, né? Então, existe esse controle inibitório, né? Controle que a amígdala, que a nossa córtex faz em relação a esse cérebro límbico, ele se perde. é. Quando você fala, eu fico correlacionando aqui, porque a nova medicina germânica, as leis biológicas, a gente fala com o Ivan Bonaldo, por exemplo, ele faz essas correlações de comportamento de cada cérebro também, né? E ao mesmo tempo que a Michelle, que ela trabalha com a Universidade Livre de Samadeva, ela já cria esses exercícios que a gente pode trabalhar. E o terceiro, que linkando tudo o que você fala, então tudo isso numa prática clínica, eu me traz à mente um paciente que, inclusive, ontem nós estávamos com um treinamento e falando exatamente dessa variabilidade cardíaca. Chegou um paciente fibromiálgico. E o que ele viu na aula que a gente estava assistindo? Que o paciente que exatamente está hiperálgico, ele está com dor, o fisioterapeuta ele vai lá e coloca um TENS. Ele vai colocar um choquinho na pele, onde já tem uma hiperativação dessas fibras que levam para o sistema nervoso, que já está hiperativada. Ou seja, é colocar lenha na fogueira. Então, quando nós viemos à tona, nós pegamos um paciente, nós fizemos uma vez um paciente que chegou hiperálgico, nós fizemos a coerência cardíaca com ele, antes de tudo. Deu 15 minutos. E eu falei, olha, só fica aqui fazendo coerência cardíaca, mais nada. Ninguém tocou nele. A hora que a gente fez a escala analógica de dor, né, foi de maneira até verbal, a dor dele reduziu em 60%, 40%. Então, tudo aquilo que a gente não podia tocar o paciente, nós como fisioterapeutas, a gente já abriu um leque de manobras para trabalhar sobre o sistema nervoso autônomo e aquilo avançar dentro de um tratamento em 15 minutos sem esforço. Foi algo fantástico. Então, sem falar do emocional que você acabou de falar, né? Ela já saiu com mais fôlego mental de encarar aquele estresse que ela chegou. Ela fala, nossa, como eu me sinto bem aqui na clínica. Então, tá aí a explicação neurofisiológica, né? Você está falando uma coisa que nós vimos com um paciente nosso também, que ele fala que a dor de tensão muscular dele reduziu mais de 80%, assim, muito rapidamente. Tem um osteopata que ele está usando o monitoramento da coerência cardíaca durante as manobras dele para saber quais manobras estimulam mais o nervo vago. Então ele não está preocupado mais com a manobra em si, mas está preocupado que manobra estimula, nem bem o nervo vago em si, que manobra leva a pessoa a maior estado de coerência cardíaca. Perfeito. Tá? O que é mais eficaz, né? Aqui na faculdade de São Camilo, eles fizeram um trabalho da fisioterapia, fizeram um trabalho sobre a crânio sacral. Uhum. Eles fizeram medição por 5 minutos antes da manobra e depois da manobra, e mostrando que a manobra aumentou muito a coerência cardíaca da pessoa. Crânio sacral. Tem estudos com massagem nos Estados Unidos mostrando que fizeram 10 sessões de massagem e houve um aumento muito grande da coerência cardíaca pela massagem. Então, a coerência cardíaca, no final, ele é um estado único. Quando a gente trabalha, quando a gente acopla o nosso movimento diafragmático numa frequência muito, 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 muito adequada, que é uma frequência de ressonância cardiovascular, que medida em hertz é 0,092 hertz, o que acontece? A respiração e o coração entram em fase.
Quando eles entram em fase, então quando você inspira, você ativa o simpático, quando você expira, você ativa o parasimpático. Mas tem que ser exatamente nessa frequência de ressonância. E essa frequência de ressonância é aquela frequência que tem no Cardiomotion, na bolinha que sobe e desce. Uhum. Então aquela frequência está estabelecida assim. O que acontece nessa situação? Acontece que todo o nosso sistema, toda a nossa frequência cardíaca, quando eu transformo a minha frequência cardíaca numa frequência de onda em hertz, que é um outro modo de você ver isso, a gente tem a frequência que vale de 0 a 0,4 Hz. De 0 a 0,004 Hz, de 0,04 Hz é domínio do simpático. De 0,4 a 0,15, de 0,04 a 0,15, é de domínio do simpático e parasimpático. Ali você tem a termorregulação, ali você tem o efeito barorreflexo, tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tudo que funciona nessa faixa. Depois de 0,15 a 0,40, você tem atividade parasimpática. Então vamos supor, eu pego uma pessoa, eu vou medir a variabilidade da frequência cardíaca, e aí, isso em termos de pesquisa, né? Eu coloco uma droga que me inibe a atividade simpática. Então, todo o meu funcionamento cardíaco e cardiovascular vai trabalhar na região do parasimpático. E quando eu faço isso do parasimpático, ele vai trabalhar na região do simpático. E a gente sabe que nem excesso de simpático, nem excesso de parasimpático são bons. Exatamente. Porque você tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio está exatamente nesse espectro de potência que a gente chama, chamado espectro de densidade de potência, e aparece exatamente nesse ponto, 0,092 Hz. Então é um ponto muito preciso. Quando a pessoa sincroniza a situação cardiovascular, respiratória, emocional, nesse ponto, você tem um aumento da potência cardíaca muito intenso. Ele aumenta mais de 10, 15, 20 vezes. Além disso, a variabilidade cardíaca, medida em milissegundos por hertz, ele sai de 20, de 30 para 50, 60, 70. É um aumento muito intenso, muito agudo. E ao mesmo tempo, o que acontece com a pressão arterial? Ela trabalha exatamente a 180 graus. Então você está trabalhando no barorreflexo, né? São 3 mecanismos do Cardiomotion, né? Um é o barorreflexo. Então quando você acopla na coerência cardíaca a respiração junto com o batimento cardíaco, você tem uma defasagem de 180 graus na pressão arterial. Então a hora que sobe o batimento, desce a pressão. A hora que aumenta a pressão, desce o batimento. Aí você controla o sistema barorreflexo, controla a pressão arterial. A pessoa que tem hipertensão arterial, ela começa a normalizar a pressão. Começa a normalizar o sono, porque o sono, o que é? Normalmente é excesso de simpático, né? A menos que a pessoa tenha apneia. Mesmo na apneia, tem alguns estudos, a apneia do sono, tem pessoas entendendo que a apneia é excesso de parasimpático, né? Então que relaxa a glote e a pessoa tem problema na respiração. Enfim, é o que eu falo, não é magia, nem fantasia, nem tecnologia, é fisiologia. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando você pega um paciente, e se existe esse paciente, que é até uma curiosidade particular, quando o simpático e o parasimpático, que eu andei lendo algumas coisas, eles estão baixos. E até algumas das coisas que eu andei lendo, assim, quando a pessoa está com simpático e parasimpático baixo, você pode ter algumas patologias ou até algumas coisas que podem se tornar irreversíveis. Isso existe? Como é que funciona isso? Nesse caso a pessoa está debilitado, né? Está debilitado. Então você precisa aumentar essa potência cardíaca que eu estou falando. Quando você aumenta a potência cardíaca, você aumenta a variabilidade. E o Cardiomotion faz esse trabalho, você some os dois. Isso. O objetivo do Cardiomotion é um só. É aumentar a variabilidade da frequência cardíaca de forma crônica. Então, quando você aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, você está aumentando o equilíbrio simpático vagal. E quando você aumenta o equilíbrio, você dá equilíbrio e aumenta o equilíbrio, a pessoa torna-se resiliente. Perfeito.
Então, o foco final é busca da resiliência. Fantástico, fantástico. E se dá através... Fisiológica, só acrescentando, a busca da resiliência, que é o equilíbrio, né? Você se adaptar melhor àquilo que te agride de maneira fisiológica, de maneira psíquica, né? Isso. Então, tudo isso, e de maneira física também, porque nós estamos falando de bem-estar de uma articulação, de bem-estar de um tônus muscular, isso tudo vai ter essa influência, né? Perfeito, isso, perfeito. Fantástico. Então, a gente dá os cursos para as pessoas entenderem mais sobre isso, e a gente fala do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso autônomo, depois a gente começa a falar sobre as glândulas, a atividade das glândulas, sistema imunológico, o sistema principal de todos, que é o sistema límbico, entendendo como é que a querida amígdala funciona, que na realidade chama de amígdala, mas é o famoso corpo amigdaloide, que tem 12 subestruturas, né? É como aquela antiga telefonista que recebe um telefonema e vai falar para cá, vai falar para lá e espalha, espalha para o corpo inteiro. Então, a quantidade de conexões neurais que saem da amígdala, a gente fica impressionado de ver. Impressionado de ver. E ela recebe e manda informações para o coração. Então, o coração, ele trabalha muito integrado com a parte emocional, com a parte fisiológica, com a parte cortical, com o neocórtex, com toda essa... Enfim, a gente tem um ser integrado. Sim. Só isso. Isso que é fantástico. O Cardiomotion não dá essa possibilidade, né? Eu tenho várias pessoas aqui perguntando, onde compra, é o curso. Tudo entrando no site do Cardiomotion vai ter todos esses dados lá, né? Então, sobre o aparelho... tem dois sites. O site www.cardioemotion.com.br é onde tem o aparelho. E tem o www.intelectusclinicaescola.com.br. Esse é do nosso treinamento, né, dos cursos. Acabou de colocar então, aqui. Oi? Ela acabou de digitar aqui, depois deu certinho. Então, os nossos cursos são todos fundamentados na neurociência. Ótimo. Então, o curso mais básico que a gente tem chama-se Neurociência, da molécula ao comportamento. Em que a gente passa desde a parte de neurotransmissores, dos receptores, das sinapses, até chegar no comportamento através da amígdala, como é que ela influencia. Quando a gente fala em estresse, ansiedade, depressão, é tudo uma porcaria que tem a amígdala que está hiperreativa, hiperconectada. Só que ela usa qual é o feixe neural que está mais ativo. Para onde ela anda. Então a gente chega embaixo falando assim, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o estresse, a depressão, mas onde está o início disso? O início está lá em cima na amígdala. O resto é consequência. Então não adianta trabalhar na consequência. É uma cascata. É uma cascata. Esse então seria o da neurociência. Depois nós temos reabilitação cognitiva, né? A parte de treino das funções cerebrais, em que a Silvana traz todo o processo de reabilitação, de treinamento, principalmente das funções executivas, né? Em que ela ensina como reabilitar idosos, as pessoas que tiveram traumas, AVE, né, o AVC, as pessoas que tiveram esses problemas que está relacionado à cognição. Então esse é um curso que ela dá. Outro curso que eu dou é o de hipnose clínica integrativa, em que a gente integra o Cardiomotion durante o processo hipnótico. Então quando a pessoa tem hipnose, você não consegue ver o que está acontecendo dentro dela, lógico. Mas você consegue monitorar na tela do computador como é que está sendo a reação dela naquele momento. Então, se você leva ela para uma cena de um trauma, por exemplo, então você vê que ela está realmente passando pelo trauma novamente. Não fica na suposição, sabe? Fica, aqui a gente chama, tornar visível o invisível. Legal. Né? Esse é o nosso lema. Como tornar visível o invisível? No nosso site tem vários e-books, um deles é sobre esse tema. Depois nós temos sobre espiritualidade.
um curso de espiritualidade em que a gente traz a diferença entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Bem diferente. Eu tive a oportunidade de viajar muito. Eu fui 5 vezes para a Índia estudar Ayurveda. Eu estive na China, no Nepal,